coração selvagem da África, onde a lei do mais forte é a única regra, algumas histórias de poderosas coalizões se entrelaçam. E com o passar dos anos, as informações se reúnem e podemos descortinar ainda mais aventuras vividas por leões poderosos e cruéis. No auge do poder de reinado das coalizões de leões, um grupo se mostrava ser superior aos demais. Eles eram os Mapogos, conhecidos como a mais implacável coalizão da savana. Com 6 punhos de ferro, eles espalharam o terror e o caos, deixando um rastro de sangue e destruição por onde passavam. Inigualáveis em força e ferocidade, os Mapogos eram verdadeiros monstros da natureza. Mas até monstros podem ter pesadelos. O reinado dos Mapogos começou a ruir quando encontraram outra coalizão chamada Majin-Gilanes. Mas o verdadeiro pesadelo desses monarcas foram os leões Selatis. Aqui no canal já evidenciamos esse acontecimento, mas hoje iremos mostrar ainda mais detalhes relatados por profissionais que monitoravam esses felinos de perto e presenciaram o quão incríveis eles eram. Afinal, os leões Selatis mudariam para sempre as regras da savana africana. Na savana africana, o destino dos leões é forjado pela força, astúcia e pela incessante luta pelo poder. Foi nesse ambiente de conquistas que nasceram os leões que um dia formariam a temida coalizão Selatis. Esses leões vieram de um bando conhecido como Golf Course Males. Entre eles, 5 machos destacavam-se desde cedo. Eles eram irmãos de sangue, filhos de leoas que por gerações dominaram suas terras com ferocidade autossuficiente, sendo as melhores caçadoras. Essas habilidosas leoas do bando Golf Course Males aprenderam a caçar até os maiores búfalos, uma habilidade que passaram para os seus filhos. O mais velho dos 5 machos era o líder natural, com uma força e coragem que inspiravam seus irmãos. O mais jovem era o mais ágil e rápido, com um espírito incansável de luta. À medida que cresciam, a necessidade de formar sua própria coalizão tornou-se inevitável. Unidos pelo sangue e pelo treinamento árduo, os 5 irmãos deixaram o bando de suas mães e partiram em busca do seu próprio território. Assim, nasceu a coalizão Selati, uma aliança forjada pelo sangue e pelo desejo de dominação. Mas para entender o verdadeiro desafio que os Selatis enfrentariam, precisamos voltar a nossa atenção para a coalizão que reinava suprema antes deles, os Mapogos. Os Mapogos eram 6 leões formidáveis: Kingtail, Mr. T, Rasta, Scar, Pretty Boy e Maculo, que era o líder. Eles não eram apenas uma coalizão, eles eram uma força da natureza. Suas habilidades de caça eram lendárias e o seu estilo de luta eficaz. Mas não era só a força bruta que os definia, era a brutalidade de suas ações. O reinado dos Mapogos foi marcado por uma violência sem precedentes. Eles não apenas derrotavam seus adversários, eles os aniquilavam. Muitos leões caíram diante deles. E as leoas que não se submetiam eram abatidas e algumas vezes devoradas. Mr. T, em particular, era temido e odiado. Conhecido como Satã, ele tinha um hábito raro e aterrorizante. Devorava os filhotes dos leões que ele destronava, e às vezes leoas que eram resistentes. Esse hábito desajustado foi imitado por seus irmãos de coalizão. Sua crueldade não conhecia limites, e sua presença era uma constante lembrança do poder que os Mapogos exerciam em Sabisand. Os Majin-Gilanes
foram outra coalizão que enfrentou e abateu um dos Mapogos. Eles tiveram alguns conflitos com os Selatis que resultaram em mais destruição. E foi nesse cenário de terror e dominação que os Selatis emergiram, prontos para desafiar o Império dos Mapogos e enfraquecer os Magingilanes. Eles sabiam que para conquistar suas próprias terras, teriam que enfrentar os monstros que governavam a savana. Os Selatis começaram a se mover pelo território, sempre atentos, sempre prontos para lutar. Eles sabiam que os Mapogos não seriam fáceis de derrotar. Cada passo que davam os aproximava mais de um confronto inevitável. O ar estava carregado de tensão, e a savana parecia segurar a respiração enquanto esses dois grupos poderosos se aproximavam um do outro. O líder dos Selatis liderava seus irmãos com uma determinação feroz. Eles tinham treinado para isso a vida toda. Cada cicatriz em seus corpos contava uma história de lutas passadas e de caçadas difíceis, tudo para prepará-los para as batalhas que viriam. Os Mapogos, por outro lado, continuavam a patrulhar suas terras, inconscientes da tempestade que se aproximava. E assim, na vasta e cruel savana africana, dois destinos estavam prestes a colidir. De um lado, os Mapogos, senhores indiscutíveis do seu domínio, e do outro, os Selatis, jovens, famintos e prontos para desafiar a ordem estabelecida. A savana africana é um palco de poder, onde os fortes prosperam e os fracos perecem. Neste vasto cenário, os Selatis encontraram-se presos entre dois reinos de terror. Ao sul, os Magingilanes, ao norte, os Mapogos. Dois impérios de leões que dominavam seus territórios com força bruta e estratégias inquestionáveis. Os Selatis moviam-se com cautela. Cada passo precisava ser calculado. Eles sabiam que um confronto era inevitável, mas a questão era contra quem eles lutariam primeiro. A tensão era palpável enquanto patrulhavam as terras entre os Magingilanes e os Mapogos, sempre alertas, sempre prontos para o combate. Foi então que os Selatis fizeram sua escolha. Eles decidiram enfrentar os Magingilanes. Jovens e famintos por território, os Selatis sabiam que precisavam testar suas habilidades contra um adversário poderoso, e assim, ao amanhecer, eles partiram em busca dos Magingilanes. O confronto não demorou a acontecer. Os 5 Selatis encontraram os Magingilanes em uma clareira. A batalha que se seguiu foi feroz e árdua. Os Selatis atacaram separadamente, flanqueando os lados e não permitindo serem cercados pelos opositores. Os Magingilanes, liderados por Scar-Nose, responderam com igual ferocidade. Os Selatis lutavam com tudo que tinham, mas a experiência dos Magingilanes começou a prevalecer. No calor da batalha, um dos Selatis foi cercado e atacado por 2 Magingilanes. Apesar de sua bravura, ele não conseguiu resistir aos golpes mortais. Seus irmãos assistiram impotentes enquanto ele sucumbia sob as garras dos inimigos. Com o abate de um dos membros da coalizão, os Selatis foram forçados a recuar. O golpe foi devastador, mas a derrota ensinou-lhes uma lição valiosa. Eles aprenderam que a força bruta e a coragem por si só não seriam suficientes para derrotar coalizões mais experientes. Eles precisavam de uma nova estratégia. Eles precisavam de paciência. Enfraquecidos, mas não derrotados, os Selatis recuaram para se recuperar e repensar a sua abordagem. Eles observaram seus inimigos de longe, aguardando o momento certo para atacar. A lição aprendida naquele dia foi clara: esperar poderia ser a arma mais poderosa que tinham. Enquanto os Selatis esperavam, os eventos ao redor deles começaram a se desenrolar de maneira inesperada. Os Mapogos, que antes eram uma coalizão indestrutível de 6, começaram a mostrar sinais de fraqueza interna. Conflitos entre seus líderes Mr. T e Maculo resultaram na divisão da coalizão em 2 grupos. Mr. T, junto com Kicktail, afastaram-se dos outros 4 Mapogos, enfraquecendo temporariamente a coalizão.
Durante esse período, esses dois Mapogos enfrentaram os Magingelanes, um confronto que resultou no abate de um Magingelane e de Kinktail. Mr. T, agora sozinho, retornou aos seus irmãos, mas o dano já estava feito. A união dos Mapogos estava abalada e enfraquecida com a perda de um dos irmãos. Os Celatis, pacientemente aguardando, perceberam que a divisão dos Mapogos e o confronto com os Magingelanes criaram uma oportunidade. Com o passar do tempo, eles se fortaleceram, aguardando o momento oportuno para atacar. E esse momento finalmente chegou, quando os Mapogos estavam mais vulneráveis e avançados em idade. Pretty Boy e Rasta, dois dos Mapogos, amanheceram abatidos, com marcas de batalhas de leões. Como os Magingelanes estavam crescendo em poderio e força, acreditou-se que eles tinham sido os responsáveis por essa cena de destruição. Porém, recentemente, uma publicação em um perfil pessoal mudou a versão dos fatos. De acordo com o guarda florestal, Auguste, a primeira grande oportunidade dos Celatis veio quando eles avistaram Pretty Boy e Rasta sozinhos. Aproveitando da idade avançada dos Mapogos, os Celatis fizeram uma emboscada para abatê-los. Os Celatis estavam avançando em território e os Mapogos sabiam que os seus dias de invencibilidade tinham chegado ao fim. Os Celatis, agora mais confiantes, esperaram pacientemente por sua próxima oportunidade. Eles sabiam que o momento mais crucial ainda estava por vir, e esse momento chegou quando eles finalmente encontraram Mr. T, o mais cruel dos Mapogos, vulnerável pela velhice. Mr. T, conhecido entre os trabalhadores da reserva como Satã, estava sozinho em uma patrulha. Já velho, o leão não aguentaria uma batalha contra mais de um oponente. Os Celatis traçaram um plano meticuloso. Eles dividiram suas forças, alguns distraíam Mr. T, enquanto os outros atacaram por trás. Essa luta foi presenciada por guardas florestais e terminou com o abate de Mr. T. Apesar da idade, Mr. T lutou com uma ferocidade que o tornou famoso. Mas os Celatis eram jovens e incansáveis. Eles atacavam em ciclos, desgastando lentamente o velho leão, como se quisessem o torturar e vê-lo sucumbir aos poucos. A coalizão Celatis poderia ter acabado com Mr. T de forma rápida, mas escolheram agir devagar e friamente. Após longos minutos de batalha, a força de Mr. T finalmente se esvaiu. Ele sucumbiu aos ataques implacáveis dos Celatis. A coalizão, que antes aterrorizava a savana, estava agora reduzida. A vitória sobre Mr. T foi um marco para os Celatis. Eles haviam derrotado o leão mais temido e cruel da savana, e com isso estabeleceram-se como uma força a ser respeitada. Mas a luta pelo domínio da reserva Sabi-Sand estava longe de terminar. Afinal, os Magingelanes estavam no auge de sua força física e eles poderiam ser inimigos difíceis de superar. Os Celatis aprenderam que paciência e estratégia eram tão poderosas quanto a força bruta. E assim, com cada vitória, eles se aproximavam mais do seu objetivo final, se tornarem os únicos reis de Sabi-Sand. Mas a savana não perdoa os fracos. O restante da coalizão Mapogo fugiu dos Magingelanes e também dos Celatis, atravessando as fronteiras para o Parque Nacional de Kruger. Lá, dizem que eles perderam suas vidas para um leão nômade e um caçador ilegal. Já velhos e cansados, não os restava muito tempo. Com o fim dos Mapogos, os Celatis tomaram para si o vasto território que um dia foi governado pela coalizão mais temida da África. Mas mesmo com essa vitória, ainda havia uma sombra no horizonte: os Magingelanes, que se aproximavam estendendo seus domínios. Os Magingelanes, uma coalizão igualmente feroz, representavam uma ameaça constante. Os confrontos entre os Celatis e os Magingelanes tornaram-se inevitáveis. A savana, uma vez mais, seria palco de batalhas épicas. Os Celatis, utilizando as lições aprendidas de suas derrotas anteriores, enfrentaram os Magingelanes com uma combinação de paciência e estratégia. Batalhas ferozes ocorreram, onde ambos os lados recuavam para que as perdas não virassem realidade.
Porém, os Magillanes estavam no auge de sua forma física. Sendo mais experientes em confrontos, eles abateram mais um dos Selatis, o que deixou a coalizão reclusa por semanas. Esse golpe foi difícil de digerir, mas não o suficiente para deter os Selatis. Eles continuaram a lutar, determinados a manter o controle sobre seu território, dessa vez atacando os Magillanes separadamente, pois agora estavam em menor número. A sede por poder era inegável nos machos Selatis, que mesmo enfraquecidos não iriam desistir. A batalha final contra os Magillanes foi épica. Cansados de serem surpreendidos quando estavam separados, os Magillanes se reuniram para colocar um ponto final nessa luta de reis. Junto, eles adentraram no território dos Selatis e atacaram. Os dois últimos Selatis foram golpeados de forma quase fatal. Gravemente feridos, eles fugiram para se salvar, adentrando nas terras das reservas vizinhas, para se esconderem dos Magillanes e curarem suas feridas. Semanas depois, os Selatis se recuperaram, mas tomaram uma decisão inesperada. Ao invés de retornar e continuar seu plano de aniquilação, eles se separaram, dando fim à coalizão Selatis. Cada macho conquistou um bando diferente e viveram seus dias até que outro leão mais forte os destronasse, provando de forma definitiva que todo reinado tem um fim. Os Mapogos, os Magillanes, os Selatis, todos eles deixaram sua marca na história da savana, mas a natureza tem uma maneira de reviver as lendas. A savana aguarda silenciosa pelo despertar dos próximos reis. Quem será o próximo a dominar? Quem terá a força para erguer-se entre os leões e reclamar o trono? Somente o tempo dirá. Comente o que achou e deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Obrigado por assistir. Fui.